Olá, gente, com muita alegria que retorno aqui através da 93 FM, a Rádio do Coração, com o programa Conhecer. E aqui mandando esta mensagem para todo o universo, através do pensamento, através das ondas do rádio. Um grande abraço a todas as pessoas do movimento espírita, sobretudo aos que se encontram lá no Congresso Espírita da Bahia, né? Grande abraço à nossa amiga Rosene Massariol, nossa amiga Brandina, que estão lá cumprindo as suas missões, colhendo frutos, informações sobre o movimento espírita, sobre a doutrina espírita, nesse dinamismo que é a doutrina espírita. E grande abraço também à nossa amiga Marcinha lá. Já aproveito aqui através da rádio para mandar um abraço para nossa amiga Jonélia lá na Fazenda Espuma, ela está sempre mandando mensagens. Grande abraço, minha irmã, para você, para todos os seus familiares. Grande abraço também ao nosso amigo e irmão Luiz Fernando, que está sempre aí escutando. Nosso amigo e irmão Oliveira Galvão. Todos vocês, enfim, as pessoas das cidades vizinhas. E o pessoal aqui através da nossa rede SDP TV. E a gente trazendo sempre essa mensagem. Antes de falar dos nossos colaboradores, eu quero passar a mensagem, a fala para nosso amigo e irmão Evanildo ali presente. Evanildo, muito boa noite, meu irmão. Boa noite a todos. Espero que o programa de hoje seja bastante aproveitado e que todos os nossos ensinamentos possam ser aplicados no cotidiano, no diário de cada um. Ok, Evanildo, com certeza. Tomara que a gente possa sempre estar se esforçando para cumprir os desígnios do Evangelho. E a gente falava na abertura, na voz da nossa saudosa Elba, ela dizia que o homem tem livre-arbítrio para agir, mas responde pelas consequências das suas ações. Deus não castiga ninguém, só faz observações para serem consideradas nas nossas encarnações. Eu vou falar muito sobre essa temática aqui, no que tange as ações de nós enquanto homens, as nossas atrocidades que cometemos no cotidiano. Mas eu não posso começar o programa sem antes agradecer ao pessoal da Rencan Corretora de Seguros. Se você está querendo fazer seguro seu carro, consórcio, plano de saúde, seguro de vida, seguro empresarial, os nossos amigos Sérgio, Vinícius e Adalberto Neto, através da Rencan Corretora de Seguros, faz esse trabalho para vocês aí com muita facilidade, com muito zelo. Então, Rencan Corretora de Seguros. Grande abraço a esse trio de ouro. Grande abraço também para nossa amiga e irmã, eu estava falando com ela na instante, a nossa amiga, ela que é deputada estadual, Ludmila Ficina, uma amiga que está sempre ao lado das causas do bem. Com trabalho, coragem e compromisso, ela segue fortalecendo iniciativas que transformam vidas, promovem o conhecimento e a espiritualidade. Uma presença que inspira e apoia a nossa gente. E eu estava vendo ela jogando capoeira, falando com ela, ela disse que fez capoeira durante 7 anos. Ela jogando capoeira com o governador, com o pessoal lá da roda de capoeira. Eu estava olhando no Instagram. Grande abraço, minha amiga Ludmila. Obrigado por você acreditar no nosso trabalho. Que Deus lhe proteja, Deus ilumine você e a sua família, seu esposo e sua filha e todos os seus familiares. E se você quer a sua beleza sempre valorizada, Clínica Rebeca Rabelo. Grande abraço à minha amiga Rebeca e meu amigo e irmão Danilo, que ficamos muito alegres hoje lá, hein, Danilo? Nossa atividade física, que é o nosso baba, atividade social, atividade regenerativa, saúde da mente e do corpo. Então, na Clínica Rebeca Rabelo, a sua melhor versão é a nossa missão.
harmonização facial, preservando a naturalidade e destacando a sua beleza. Clínica Rebeca Rabelo. E um grande abraço também ao nosso irmão que está sempre aí preocupado com as questões ligadas ao trabalho, ligadas à sociedade como um todo. O nosso amigo e irmão também, Radiovaldo Costa, que também é deputado estadual, está sempre apoiando as boas causas para o bem-estar da comunidade, como eu falava, está junto com o nosso programa Conhecer Aqui. Então, Radiovaldo, muito obrigado a você por essa parceria, essa acreditar, já que o programa Conhecer também está nessa linha da prática do bem. Agora, se você quer encontrar materiais de construção em Alagoinhas, Bahia, corra logo e vá para o Cimentão, que o Cimentão poderá lhe auxiliar na compra dos seus materiais, do alicerce ao telhado, do alicerce ao aquecedor solar. Lá você encontrará no Cimentão com os meus amigos e irmãos Alain e Sandra. Cimentão Materiais de Construção. Muito obrigado a vocês por acreditar nessa parceria. E por último, a nossa amiga de sempre, a grande apoiadora do programa, Darcília Santana, que acredita na proposta espírita. Darcília Santana é minha mãe e colabora também para que esse programa continue no ar. E de nada adiantaria esses patrocinadores se não fosse o meu grande amigo e irmão Cláudio Pena, que aniversariou na semana passada, completou mais uma primavera, e a gente agradece não somente a Cláudio Pena, mas também a nossa amiga Birinha e a toda a equipe valorosa da 93 FM. Grande abraço, Vamp, todos vocês, Ícaro, Miranda de Lima, todos, enfim, Ramon de Carvalho, todos os apresentadores, operadores, todos, enfim, da 93 FM. Um grande abraço no coração de vocês. E aí, gente, eu iniciava o programa dizendo que que Deus só faz observações para serem consideradas nas nossas encarnações. E aí a doutrina espírita ela vai falar, gente, sobre encarnação, portanto vai falar também de reencarnação. Encarnar é estar na carne. Reencarnar é estar na carne novamente. Só que em uma nova carne. Nascido. Então, a cada etapa nós evoluímos enquanto espírito e para estarmos enquanto espírito precisamos de estar, como eu estou aqui, como o Evanildo está aí, como você está aí, na carne, vivenciando os contatos com as pessoas, as afinidades, estreitando os laços de simpatia. E eu só posso, nessa ótica, evoluir se eu estiver em contato ali com o Evanildo. Se eu não estreito os meus laços de simpatia com o Evanildo, não vai adiantar nada. Simplesmente o Evanildo no canto dele ou no meu, cada um faz a sua e a amizade continua. Não funciona. Eu tenho que estar junto ao Evanildo, com as diferenças, com as crenças de Evanildo, com os gostos de Evanildo, e aí a gente expande isso para todos os ciclos sociais, todos os espaços sociais, melhor dizendo, a família, o trabalho, as instituições, todos nós temos que estar em contato. Então, quando a gente vem nesse processo de reencarnação, ou seja, de volta à carne, bom que se diga que a reencarnação ela ocorre justamente quando há a união dessa célula, né, feminina chamada óvulo, com a masculina espermatozoide, formando o zigoto. Um novo ser vivo começa
a se constituir num processo de reencarnação a partir da união dessas duas células, formando uma única chamada zigoto, né? Quando há essa formação, existe uma dúvida aos olhos dos cientistas, né? O que anima? Porque você tem uma união de duas células que, nesse novo corpo, vai se multiplicando as células idênticas, elas são células idênticas, mas cada célula vai dar origem a um outro instituto, um outro órgãos. Uma célula vai para o sistema nervoso, outra vai compor o fígado e os membros, etc. Células exatamente iguais, formando órgãos completamente díspares, diferentes. E aí a ciência se pergunta, o que efetivamente anima? O que dá esse movimento? De onde surge essa energia que faz com que esses organismos se desenvolvam? E aí a doutrina espírita vem falar gradativamente. Boa noite, minha grande amiga e irmã Elisete Santos, bem como nossa amiga Elisângela Nunes. Grande abraço, Elisângela Nunes. Obrigado a vocês por estarem chegando aí. Então, quando há essa formação, a ciência se pergunta, onde está essa ânima, essa animação? E aí, esse espírito continua no exercício dessa carne, junto a esta carne, a dar a continuidade a um processo evolutivo. Então, quando eu digo lá, Deus não castiga ninguém, só faz observações para serem consideradas nas nossas encarnações, esse espírito que reencarna começa efetivamente esse processo de evolução e observar cada passo. Então, do átomo ao arcanjo, estamos num processo contínuo de evolução. Eu sou átomo e eu sou arcanjo em potencial. Eu sou átomo em formação e sou anjo em potencial, nesse processo evolucional. E a gente pode falar aqui dos reinos formados, os reinos formados por esse átomo, não é? Por esse átomo. Se a gente olha no mineral, no reino mineral, está lá, não é? As moléculas formadas pelos átomos. No reino vegetal, da mesma forma. No reino animal, esse reino hominal desse homem consciência. Todos nós somos átomos, filhos de uma mesma energia. Grande abraço, Brande, como vai você, minha amiga e irmã? Como é que está esse congresso aí? Estamos aqui, eu e o Vonildo, falando. Então, gente, quando esse espírito começa a ter essa necessidade de dar esses passos evolucionais, ele começa a se policiar nesses atos. E o Espiritismo vem falar que Deus não castiga ninguém, mas faz essas observações. Então, diante dessas observações, eu começo agora a prestar atenção naquilo que eu falo, naquilo que como eu ajo, nas minhas emoções, nos meus sentimentos, em tudo. Em tudo. Então não há como se falar agora de uma evolução espiritual no escuro do meu quarto e no escuro da minha consciência não mais lembrar de que sou espírita e preciso evoluir. E que tem um ser que tudo observa. Nesse processo reencarnatório de evolução, ao qual estamos todos fadados, portanto, estamos todos na mesma caminhada evolutiva, desde o mineral
ao angelical. Então, se o espírito é criado simples e ignorante, evolui no intelectual e moral, passando sempre de uma ordem inferior para outra superior, mais elevada em ser mal, até a perfeição de verdade, onde galgará, onde exercerá de fato a verdadeira felicidade. Então, num axioma, que é sempre colocado, né? Se estamos todos fadados à evolução, o Cristo é também um espírito. E se nessa ótica de criação, todos criados a partir da mesma energia, a partir da mesma luz, que é Deus, então Cristo passa a ser o meu irmão, o irmão de Evanildo, da mesma forma, que foi criado simples e ignorante, e nesse processo evolutivo chegou à condição crística, a condição de plenitude, na sabedoria plena. O Cristo sabe. E o Cristo, por saber, nos ensina. E a doutrina espírita vai falar das máximas morais do Cristo nas circunstâncias do viver. Nesse período que ele passa encarnado na Terra, ele, através dos seus comportamentos e atos, nos ensina condições inexoráveis de obediência da lei natural, da lei divina. É por isso que ele diz, ninguém vai ao Pai, ou seja, ninguém vai ao Criador, senão por mim. Ora, mas onde está esse Cristo? Matéria, que as pessoas às vezes erroneamente se projetam, se falam, defendem. Eu não vejo um Cristo aqui, nesse espaço da 93, aqui no programa Conhecer. Onde está esse Cristo? Mas ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele está falando, o Cristo está falando, que ele é detentor de um conhecimento nesse processo evolucional, nesses milhares e milhares e milhares e milhares de anos evoluindo, sempre num processo de ir e vir, deste mesmo espírito criado simples e ignorante. Ele tem uma autoridade moral para, através desses atos que ele praticou, nós observarmos e copiarmos e executarmos de consciência plena. Então, eu não posso mais agora deturpar, fazer de conta que não há uma consciência que me fustiga, que me chama a todo instante a ser reto nos ensinamentos desse Cristo. Porque o Cristo, por ser os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos das leis naturais e imutáveis de Deus, então o Cristo passa a ser Deus em potencial, em luz, porque o ensinamento do divino está presente em Cristo. E se está presente em Cristo, eu tenho que estar presente em Deus através de Cristo. Então o que se diz, ninguém vai ao Pai senão por mim, é através dos ensinamentos morais do Cristo. Ninguém vai ao Pai senão pelos ensinamentos. Não é um Cristo personificado material. A gente espera a reencarnação do Cristo em matéria para salvar-nos diante daquilo que ele já ensinou. Porque você que nos ouve aí já sabe o que foi que ele ensinou. Quando o Cristo deixa o seu evangelho, trazendo os ensinamentos e as reflexões, a gente já sabe o que fazer. Mas ainda queremos permanecer em berço esplêndido, quietos, aplicando os ensinamentos morais dele, Cristo, quando forem convenientes. Quando os ensinamentos foram inconvenientes. E aí a gente vê milhares de pessoas pelo mundo. Eu estava vendo uma reportagem
no Sudão, lá na África. Absurdo. Eu tenho que falar aqui. Eu tenho que falar. São homicídios, tentativas de exterminar raças, povos, culturas. E aí as pessoas passam por cima, mas elas têm nas suas consciências, antes dos atos, uma intuição de que tem uma luz, um olho que tudo vê e que vai fazer observações para serem consideradas nas nossas encarnações. Seja aqui na América Latina, seja na África, seja na Europa, nos Estados Unidos, onde quer que seja. Os espíritos têm a consciência, estão sempre sendo chamados a observar essa consciência e sendo direcionados através da intuição. É bonito, pega um pouco d'água para mim, por favor. Então, quando a gente fala do Sudão, o indivíduo chega lá e dizima 416 pessoas. Violenta mulheres, escolhem mulheres para violentar, matam pessoas, passam carros por cima, matam através de armas, disputa, rebeldia total. Cada um desses vai ser questionado por esses homicídios. E aí, a doutrina espírita vai falar uma coisa interessante, onde eu peço licença a vocês para eu ler. O homicídio é um tipo de delito considerado grave em todas as legislações e em todos os tempos, divergindo a sua valorização de acordo com a cultura dessa época em que vivem os legisladores. O que pensa, porém, a doutrina espírita a respeito deste tema? É importante que a gente coloque destaque, divergindo a sua valorização de acordo com a cultura dessa época em que vivem os legisladores. Então, a gente está falando aqui de uma evolução. Quanto mais evoluída essa comunidade, este povo, esses homens que vivem em determinada região, mais afastados da ignorância nos seus atos, mais longe das atrocidades. Mas existem pessoas que, mesmo estando vivendo dentro de espaços culturais mais renovados, mais atualizados, insistem. Mas a gente vai comentar um pouco sobre isso, o porquê que isso ocorre. Mas aí a doutrina espírita faz a questão do homicídio é abordada sob o título de assassínio, é o homicídio. Isso porque o homicídio não tinha esse significado, ainda não existia essa palavra, na verdade, e era assassínio, assassinato. E o Livro dos Espíritos, que é um livro composto de 1019 perguntas, pega uma das perguntas, que é a pergunta 746 deste mesmo livro, e diz, né? E a gente interroga Kardec: é crime aos olhos de Deus o assassinato, ou o assassínio, né? Responde o Espírito: grande crime, pois que aquele que tira a vida do seu semelhante corta um fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí está o mal. Então, quando eu deliberadamente, olha que coisa interessante, eu estou aqui, mostrar a vocês aqui, ó. Eu estou aqui com o fio do meu computador. Se eu deliberadamente puxo este fio aqui, ele tem a bateria aqui que vai deixar ele permanecer um pouco mais. Se eu deliberadamente puxo esse fio aqui, eu acho que coincidentemente, não, ele está aqui. Eu puxo esse fio, eu impeço o computador de executar as suas funções, porque ele vai cair e vai apagar, eu perder tudo aqui, as informações, tudo.
Então existe um fio que mantém-nos vivos, literalmente, do ponto de vista físico, o fenômeno que a gente chama de morte, chama de morte. Nós espíritas chamamos de desencarnação, sair da carne. É a morte, a gente sabe que a morte, literalmente, ela não existe na perspectiva espírita, porque o espírito continua. Mas só que aí é um detalhe. Olá, Rose Sabarreto, Meire Sabarreto, como vai você, minha amiga? Então, o que acontece? Quando eu me ponho numa condição de ser Deus e determino quem irá nascer ou quem irá morrer, eu estou tirando a possibilidade deste espírito que estava num processo de reencarnação, ou numa expiação, ou numa missão. Eu pego este fio e corto. E aí, o espírito perde, entre aspas, uma possibilidade através do processo reencarnatório de cumprir essa missão ou de expiar as suas faltas. Os erros que a gente falava aqui no instante. Ele perde uma oportunidade de expiar, de se redimir das suas faltas. E, às vezes, tem uma missão. A exemplo, eu trago aqui a freira norte-americana chamada Dorothy Stang, que esteve aqui, lá na cidade de Anapu, lá no Pará, com uma missão evangélica. Estou falando de uma freira católica. Então ela tinha uma missão. E aí, por conta da ganância dos homens, vão lá e ceifam a vida da freira, né, Dorothy Stang. E aí, ela deixa de cumprir, de dar continuidade a uma missão. Ela tinha uma missão. Talvez ela tenha completado a sua missão, mas talvez não. Mas ela pode também ter dado forças às pessoas que ali moravam e moram, para que lutem pelo direito à terra, por exemplo, o direito de vivenciar, de estar na sua terra. Então, quando eu deliberadamente entro cometendo o homicídio, o assassínio, como é colocado no livro dos Espíritos, eu estou fazendo um mal terrível. E um mal contra a lei divina. Só Ele quem deu, só Ele quem pode tirar. Não é? Tem até uma canção que é assim, né? É só Ele quem deu, só Ele quem pode tirar. E a gente se coloca como um Deus. E aí, ele dá seguimento dizendo o seguinte: aqui se inicia uma diferença entre o homicídio visto por uma ótica espírita e uma não espírita. Para os não espíritas, o homicídio é um crime em si mesmo. A gente coloca lá nas estatísticas, né? Tantas pessoas foram mortas. A gente vai citar aqui, por exemplo, aqui no Brasil, esse da semana passada, né? Aliás, não, essa semana, no início dessa semana, aquele absurdo aos olhos, né, dessa divindade, né? A eliminação de diversas vidas ali, né? É a eliminação de uma vida por um modo traumático e violento. Daí, no Código Penal, receber adjetivos como homicídio qualificado, premeditado, hediondo, simples e assim por diante. Agora, já do ponto de vista espírita, entretanto, há uma sensível modificação neste ato. Segundo a doutrina espírita, a vida não é eliminada, mas interrompida. Porque o espírito não morre, mas ela é interrompida no seu processo natural, corpo, espírito, de evolução. Então a vida é interrompida. Ela não é eliminada, ela é interrompida.
O homicídio, não, o homicida, aquele que mata, acredita falsamente que, ao matar alguém, livrou-se para sempre de um desafeto. Olha, eu vou acabar com dizimar aquela população lá naqueles morros, onde se encontra o tráfico, onde se encontra tudo que é de ruim, palavras que eles colocam, eu estou reproduzindo, aspas, são meus desafetos, porque tiram a minha paz, tiram a minha segurança, tiram. Então, aqueles todos ali que estão à margem, que são marginais, estão à margem da sociedade. O que o homicida elimina é a forma física, o corpo de seu inimigo, mas não o espírito, que, não raramente, do outro lado da vida, espera por ele para ajustar contas. Esse ponto aqui é crucial. E esse ponto que eu estou trazendo aqui, gente, são realidades que a gente constata nas reuniões chamadas reuniões mediúnicas. Para você que é leigo na doutrina espírita, que são reuniões mediúnicas. Reunião, agrupamento de pessoas, mediúnica, reunião mediúnica, ou seja, onde há intercâmbio entre o mundo espiritual, ou seja, o mundo dos espíritos, o mundo invisível, e indivíduos do mundo material. Elvanildo, dentro de um exemplo aqui, dentro de uma reunião mediúnica. Então, médium é aquele que consegue fazer o intercâmbio, que consegue trazer e enviar mensagens do mundo espiritual, do mundo que a gente não vê, para o mundo material. Então, nessas reuniões mediúnicas, se apresentam vários e vários espíritos, às vezes com sede de vingança, à busca dos seus algozes. Então você que, do ponto de vista dessa lei humana, se glorifica, né? que aplaude o massacre de espíritos, e aqui eu vou fazer questão de colocar, em erros absurdos através do tráfico, através das mortes, através de todo tipo de coisas ruins, tem, através desta mesma justiça humana, o direito a ver os seus erros dentro do Código Penal. O que eles cometem são homicídios qualificados, premeditados, hediondos, simples e assim por diante. Ele cometeu esse. Eles irão ser presos e aí a inteligência humana é capaz de criar ferramentas para que esses irmãos sejam afastados, separados do espaço social, porque precisam de uma regeneração, de uma recuperação, mas nunca a gente passar por cima dessa mesma lei criada pelos homens e não dar direito a esses infelizes que cometem essas atrocidades. Aqui eu não estou defendendo quem quer que seja, mas eles têm direito dentro da própria justiça criada por nós. Sobretudo quando há a possibilidade, que é o que está sendo posto, que na hora do joio e do trigo vai tudo junto. Os joios e o trigo vão juntos. Ou seja, as pessoas que se encontram nesse espaço social chamado favela. Gente, eu quero dizer para vocês que nesse espaço, como em qualquer outro espaço, existem pessoas boas e pessoas más. Existem pessoas boas e pessoas más nos bairros nobres. Existem pessoas boas e pessoas más nos espaços de classe média, nos bairros de classe média. Existem pessoas boas e pessoas más
nas favelas, nos guetos. E aí a gente, às vezes, num compêndio, num conteúdo, não é, vamos dizer assim, eu diria que pautado nas minhas buscas e objetivos materialistas de poder, eu preciso mostrar para a sociedade que ainda, eu vou colocar aqui, que ainda tem no seu coração essa sede e fome de justiça através da eliminação daqueles que eles consideram à margem da sociedade. Por mim, aspas, matava logo 30 mil, juntava tudo numa cadeia e eliminava tudo. Só que aí, amigo, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque aqueles que ali estão são responsabilidades nossas. Aqueles que ali estão à margem são frutos das nossas lavadas de mão. Se lembram dessa passagem? Eu lavo minhas mãos. A responsabilidade não é minha. A gente coloca aqui dentro desse processo educação. A gente coloca dentro desse processo a isenção. Aquele que diz assim, eu detesto política. Né? A gente tem, dentro desse processo do joio e do trigo, observar os nossos representantes. Porque muitas vezes os nossos representantes são os fomentadores, são a base real das tragédias das favelas. Muitas vezes aqueles que escolhemos por inobservância, ou então quando abrimos para o outro a responsabilização, a responsabilidade de colocar as pessoas lá, quando nos chegam com presentes, com alimento, com cestas básicas, em troca do voto, a gente coloca lá pessoas que vão alimentar esses mesmos irmãos que a gente julga, que a gente condena e que a gente mata, colocar na mão desses irmãos armas, drogas, bebidas, etc., de um modo geral, por conta da nossa lavada de mão. Então, essa responsabilidade desse espírito que comete atrocidade é minha. Quando, na ausência de um processo educacional real, saudável, que funcione, eu passo a criticar. Aí, às vezes, vem ideias que vão tirar do ostracismo, né, popularmente chamado do cabeça vazia, escritório do diabo, né? Isso aqui é uma frase, né, um ditado popular, né? Quando se tem ideias para tirar dessa ociosidade os nossos irmãos, Pitágoras dizia: eduquem as crianças para que os adultos não sejam punidos. Eduquem as crianças para que 116 pessoas não sejam mortas dentro de uma favela. Aí quando chega alguém que tem estudo através da política pública, né? Porque uma política pública, ela é construída a partir de estudos estatísticos. Quando eu faço um estudo, Evanido, eu saio, eu pego
uma massa de gente, de pessoas, num estado de vulnerabilidade, por exemplo. Onde estão essas pessoas? Por que existem essas pessoas? O que faltam para essas pessoas? O que essas pessoas buscam? Essas pessoas têm saneamento básico? Essas pessoas têm cultura? Essas pessoas têm estudo? Aí você faz um levantamento. Quando você vê qual é a CUTS, qual é a cor dessa população, em sua maioria é branca, é negra, qual é? Qual é a descrição dessas pessoas? Descreva para mim a descrição. Me descreva aqui. Quais são as qualidades dessas pessoas aqui? E aí, quando você faz esse levantamento através de pesquisa, você vai ver que ali está negro, semi-analfabeto, e aí vai. Você levanta uma característica daquela humanidade, e aí você passa, dentro desse processo, criar uma política pública que atenda e que diminua aquela demanda. Aí quando você cria, por exemplo, olha essa gente, eu não estou fazendo aqui propaganda de governo A, governo B. Eu estou fazendo propaganda de ações. Não estou falando aqui de esquerda, direita, centro, não. Estou falando de pessoas que promovem ações e políticas públicas. Não é? Pessoas que promovem ações. Aí o indivíduo coloca lá uma escola em tempo integral. Aí aparece o outro que estava criticando o marginal e que estava a favor do homicídio, que é aquilo que aconteceu dentro da favela chama-se homicídio, não é? Homicídio. E aqui eu vou fazer um destaque, gente, antes que alguém me critique. Eu estou falando que os 4 militares foram, olha, isso aqui é um crime meu, aquilo é um homicídio de responsabilidade de quem lidera aquela ação. Porque quem lidera aquela ação está no ar-condicionado. Quem vai para o campo de batalha está exposto. Eu estava ouvindo um texto na estante de Bertolt Brecht falando sobre isso. Então aquele de colarinho está lá, ó. Fala que eu preciso enaltecer meu nome. Então vai um indivíduo enaltecer o nome dele, colocar o nome dele em evidência através da morte de 4 pais de família, profissionais que defendem a sociedade, através da morte de 100 e tantas pessoas que também são seres humanos nas suas imperfeições, mas são seres humanos, em detrimento de pessoas que querem. Então, quando você coloca uma escola de tempo integral para tirar esse indivíduo da ociosidade, porque no espaço, se você for observar, Evanil, se você for observar as escolas de tempo integral públicas, diga-se de passagem, elas têm mais qualificação do que as escolas particulares hoje, onde você tem teatro, onde você tem quadras de futebol, quadras de basquete, de vôlei, né, dança, alimentação, tudo para que essa criança esteja dentro de um espaço onde ela possa, sobretudo, criar um pensamento crítico. Só que há pessoas que têm medo desse pensamento crítico. Porque quando você começa a pensar, quando você começa, como está aqui em cima escrito, a conhecer, aí as coisas mudam. Porque quando você começa a pensar e a conhecer e a pensar, você toma ações deliberadas, conscientes e pautadas num ensinamento ético, moral e justo. E você deixa de seguir rebanhos. Venha por aqui, faça todo mundo isso aqui, que isso daqui está correto. Não, isso aqui está correto? Pronto, está correto, mas eu vou trazer para o crivo da razão. Eu quero questionar. Então, quando você traz crianças
para serem educadas, você elimina 116 mortes. Isso aqui eu estou trazendo um ponto. Evanildo, o que eu estou dizendo para você? Este fato, tragédia humana, ele não tem uma solução a curto prazo, porque ele é um processo criado a longo prazo, a gigantesco prazo, há muito tempo, para ser melhor, para me expressar melhor. Então, se você levou esse tempo todo para construir essa degradação humana, não é com sopro, mas a gente precisa de atitudes ontem, não é mais hoje. Então eu preciso atuar agora nesses jovens, nessas crianças, para que eu não tenha que invadir favelas e achar que vou acabar com o tráfico simplesmente entrando, colocando vidas de pessoas em risco e colocando pessoas que não receberam um processo educacional digno, que eu ouço, por exemplo, eu que tenho acesso à comunicação, que tenho acesso à informação e que tenho uma condição financeira melhor do que muitas pessoas, eu tenho acesso a esse celular aqui com o meu Instagram. E o outro que vê uma propaganda de um mesmo celular que eu uso aqui e que não tem direito a ter acesso a mecanismos trabalhistas, a força, a trabalho, a educação, que ele possa também ter direito das coisas materiais. Eu estou falando do ponto de vista material. E eu não tenho educação sobre a não necessidade da subtração do aparelho do outro. Eu sou instigado o tempo todo, sou bombardeado dentro da televisão pelo aparelho celular tal, pelo carro tal, né? E aí eu preciso ter. Quando eu não tenho, eu subtraio. Quando eu não tenho, você vê que a maioria dos marginais, quando roubam o dinheiro, a primeira coisa que eles fazem é comprar o quê? Carrões, apartamentos, celulares, etc, etc. Ou seja, bens materiais. Porque eu fui um indivíduo não educado, ou seja, um indivíduo que eu estava sempre à margem, e eu, para poder me sentir pertencente, igual aquele que eu vejo na propaganda da televisão, do banco, não é? Da Bet, da o que quer que seja, eu também quero me sentir parte dessa sociedade consumista e valorizada materialmente. Quando eu não tenho, eu subtraio, porque eu não fui educado a não tomar o que não é meu. Então a doutrina espírita, ela vai fazer uma necessidade, vai trazer uma necessidade de a gente entender que eu tenho que estar com Cristo em todos os momentos da minha vida. Tem pessoas que não concordam com esse pensamento meu. Quando eu digo que, quando eu questiono, por exemplo, eu digo, vem cá, o Cristo, se aqui ele estivesse no Brasil e ele fosse convidado a entrar naquela favela para cometer aquela atrocidade, ele iria? Aí teve uma questão ética, eu não vou, acho que a gente tem que cessar por ali. Eu estou trazendo só a informação, a resposta que eu obtive. Um colega disse, não coloque Cristo nesse meio. E a gente ora o seguinte, ele está no meio de nós. O Cristo vai fazer assim, como o Cristo vai agora, eu não estou aqui não, viu? Nessa hora que você está envolvido, não, tá assim. Ele está em todos os lugares, não está escrito isso. Eu tenho que clamar, eu tenho que chamar pelo Cristo.
Em todos os momentos da minha vida, sim. Eu tenho que me questionar o que Cristo faria no meu lugar? Sim. Em todos os momentos, Evanildo. Se todos nós fizéssemos tal qual Santo Agostinho de Hipona, bispo da Igreja Católica, e fizesse um questionamento das minhas atitudes durante o dia, o mundo já estaria num processo de felicidade. Porque se eu desejo a morte do outro, e eu chego no final do dia, na hora que eu botar a cabeça no travesseiro, fizer uma reflexão, meu Deus do céu, eu estava desejando que o outro morresse. Ou seja, eu desejei que aquele fio fosse cortado, como fala o texto aqui. Se eu fizesse esse questionamento, já seria um passo gigantesco. E fizesse uma reflexão e pedisse perdão a Deus, ou seja, a minha consciência, pelo pensamento que eu tive. Eu estaria um passo gigantesco no meu processo evolutivo, Evanildo. O que eu fiz no dia de sábado hoje, da hora que eu acordei, que eu fiz a minha oração, faço a minha oração todo dia, pedindo a Nosso Senhor Jesus Cristo que me ampare, fazendo essa reflexão da hora que eu acordei até agora aqui, no programa Conhecer, quais os atos que não foram e não seriam abonados por Deus, nem por Jesus Cristo. E eu faço essa revisão de consciência, como Santo Agostinho de Hipona, e cada um fizer essa reflexão, e eu me melhorar a cada ato, cada vez que esse número de ações indevidas e pensamentos funestos estiverem diminuindo, é a prova cabal de que eu estou evoluindo. E aqui nos diz, eu até ler aqui, nos fala aqui o nosso amigo e irmão Fábio Santos Lins.